Bom, pessoal, a live de hoje é sobre Dom Miguel I, o monarca que tomou o trono de Portugal à força, vamos dizer assim, do seu irmão, o Dom Pedro I do Brasil. O convidado dessa transmissão ao vivo é o Daniel Jorge Marques Filho, que administra a página Brasil Imperial, e ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória de vida desse monarca ainda desconhecido aqui para nós brasileiros, mas que é muito famoso lá em Portugal. Então eu vou. Ok. O convite acabou de ser enviado. Vamos ver se o Daniel vai aceitar. Oi, Ceci. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? A gente Tá me escutando bem? foi adiado um pouquinho a live, mas agora hoje a gente conseguiu marcar. Então você quer começar? Quer se apresentar? Falar da sua página? Vou me apresentar primeiro, né? A gente iniciar a conversa. Então, eu sou o professor Daniel Filho, né? Daniel Jorge Filho, e eu sou formado eu tenho um mestrado em História Social pela UFRJ, aqui do Rio de Janeiro, né? E eu sou especialista na história da escravidão no Brasil, né? Especialmente no Brasil colônia, mas eu tenho também um interesse muito grande por toda a história do Brasil, mas aí acabei fazendo uma página específica sobre a história do Brasil Império, né? E nessa página eu, às vezes, faço lives, já não faço muito tempo, né? Mas eu fazia lives e eu ofereço cursos também sobre as controvérsias, né, da história do Brasil, em que eu falo de assuntos, assim, cabulosos da nossa história, né? Coisas pouco faladas, ou então temas que são debatidos pela historiografia brasileira, né, até hoje. E se vocês estiverem interessados, é só entrar no meu direct, né, que a gente conversa como é que eu faço essas aulas, né? Porque essas aulas são eu preparo o material e aí a gente combina, né? Os alunos e eu nos combinamos como a gente se encontra online, né? E eu gosto muito da página da Fernanda, né, da Rainhas na História, porque ela sempre tem essa iniciativa de convidar a gente para conversar sobre esses personagens, né, da história do Brasil, que, por que pareça, o rei Dom Miguel ele é mais conhecido na história de Portugal, né? Porque ele tem a importância dele na história de Portugal, mas ele também tem um pezinho na história do Brasil, porque ele passou 13 anos no Brasil, né? Se eu não estou enganado, ele passou 12 anos, perdão, no Brasil. Boa parte da infância dele ele passou aqui no Brasil e muitas das coisas que ele acabou fazendo em Portugal, né? A briga que ele teve, né? O grande conflito que ele teve com o irmão dele tem influência no que ele passou aqui no Brasil, né? Que ele passou aqui no Brasil. Então a gente e assim eu tenho uma simpatia pelo rei Dom Miguel. Não sei se isso vai prejudicar a minha explanação sobre ele, mas eu gosto da biografia dele. Eu acho a biografia dele interessante, que ele é muito difamado, especialmente muitos historiadores, professores de história, quando vão falar sobre ele, né? Que às vezes a gente acaba tendo que na aula, né? Em sala de aula a gente tem que resumir muitas coisas. E a gente acaba reduzindo muito ele a uma figura vilanesca. Assim, não, ele foi o rabo absolutista que usurpou o trono do irmão. Mas assim, a história dele é muito mais complexa do que essa, né? Do que ele não era um. Eu não enxergo ele como um vilão da história, né? Eu enxergo ele mais como uma figura trágica que tentou algo que acabou sendo impossível, né? Que ele queria restaurar a monarquia absolutista, a monarquia católica pré-revolução francesa. Esse era o grande objetivo dele, né? E ele acabou não conseguindo, por vários motivos, né? Mas ele não era um. Eu não consigo enxergar ele como um vilão, até porque várias atitudes dele, inclusive, foram elogiadas pelo irmão, né? O irmão dele elogiou ele no final, por algumas atitudes que ele tomou no final da Guerra Civil, né? A grande guerra que ele teve com o irmão. Mas aí no finalzinho eu explico melhor disso. Sim. Então vamos começar a falar sobre o Dom Miguel I de Portugal. Como foi o nascimento dele? Esse é uma das discussões mais complicadas que se fala dele, é que dizem, né, as más línguas dizem que ele era filho bastardo da Carlota Joaquina, né, a rainha consorte, se eu não me engano, de Portugal, é esse o título dela? É rainha Isso, consorte, né? exato. A, a amada, a amável, muito amável esposa do Dom João VI, né? Odiava o marido. Sim. E
Ela dizem que ele era filho ilegítimo dela com o Marquês de Marialva, né? O diplomata português. Isso. O autor fala. Mas hoje em dia, tem historiadoras portuguesas, uma das maiores autoridades do Dom Miguel hoje em dia é uma historiadora portuguesa, ela é da Faculdade de Letras de Coimbra, se eu não estou enganado. É a Maria de Fátima Sá e Melo, é a historiadora. E ela publicou uma biografia completa do Dom Miguel, que eu consegui só ler em algumas partes, é muito grande o livro, eu só consegui ter tempo de ler algumas coisas dessa biografia do Dom Miguel. É uma biografia, é livro recente, não é um livro antigo, não, é um livro recente, porque pouca coisa se escreve sobre Dom Miguel, né? O pessoal fala muito do Dom Pedro I, Dom Pedro IV, mas o Dom Miguel quase não se fala muito dele, e muita coisa que se fala dele é mentira ou é boato, assim. E ela diz que não, que o Dom Miguel era assim, ela vê nos documentos da época, né, cartas pessoais da Carlota Joaquina, Dom João VI, de que era filho natural do Dom João VI, sim. Que o Dom Miguel era filho do Dom João VI, com a Carlota Joaquina. Não era filho, no termo da época, hoje em dia não se pode mais usar esse termo, né, que o filho bastardo, hoje é filho natural, que chama, né? Mas ele é filho, sim, do Dom João VI, porque tem um rumor de que a Carlota Joaquina já não tinha relações com o Dom João VI há muito tempo e que seria impossível ter sido filho dela, né? Mas, na verdade, ele era filho legítimo. Isso nunca foi questionado. Só depois da Guerra Civil de Portugal é que começaram a criar esse boato de que o Dom Miguel teria sido filho bastardo do Dom João VI. Mas isso é mentira. Hoje se confirma a historiografia portuguesa, né? Nem se debate mais que foi confirmado, né, por documentação histórica da época, e até não sei se fizeram exames de DNA, porque o Dom Miguel tem descendentes, né? Muitos, aliás. Eu não sei dizer se fizeram testes de DNA para confirmar essa ilegitimidade dele, né? Mas como todo mundo já era parente, né? A Carlota Joaquina tinha um parentesco com o Dom João VI, né? Acaba que todo mundo ali está meio misturado, então também fica meio difícil usar o DNA para confirmar se ele era filho bastardo ou não. Mas, de acordo com os documentos analisados por essa historiadora, não resta dúvida de que ele era, de fato, sim, filho legítimo, né, do rei Dom João VI. Tanto que o próprio Dom Pedro I chamava ele de Mano Miguel, né? Nem ali nas cortes, ninguém falava, não, esse Dom Miguel, na verdade, ele nem filho... Ninguém falava isso. Nem o Dom Pedro I, que acabou brigando com ele, nem questionava esse parentesco que ele tinha com o Dom Miguel, né? Outro boato muito engraçado que também tem aqui, muito engraçado não, mas é muito bizarro, é de que o Dom Miguel era um homem cruel e que ele gostava de caçar pessoas. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já ouvi muito, já. O pessoal me pergunta muito sobre isso. Que quando ele veio para o Brasil quando ele tinha 7 anos de idade, né? Eu acho que ele era 3 anos mais novo que o Dom Pedro. O Dom Pedro é de 1798 e o Dom Miguel é de 1801. O Dom Miguel nasceu em 1801. Ele era um pouquinho mais jovem, né? E ele chega no Brasil quando ele tinha 7 anos. 7 anos de idade. E ele passou boa parte da vida dele, na infância dele, né? Ele passava mais tempo com a mãe, com a Carlota Joaquina. E ele passou muito tempo da vida dele, ele foi educado no mosteiro. Ele tem um grande mosteiro em Lisboa, enorme, uma igreja gigantesca que tem lá, que agora eu esqueci o nome. É uma biblioteca enorme que tem lá em Lisboa. Ele passou muito tempo da infância dele educado pelos beneditinos da igreja, daquela igreja, né? Ele tinha uma educação melhor do que o irmão. Aquela Carlota Joaquina tinha um favoritismo com ele, né? E ele teve uma educação melhor do que a do irmão, não tenho dúvida. Até a maneira que ele escrevia, você percebia que ele tinha uma educação melhor do que a do irmão. E ele passou muito tempo da infância dele, na primeira infância, nesse mosteiro em Lisboa. E muitas pessoas falam, né? Mafra. O mosteiro de Mafra, que é uma igreja gigantesca que tem em Lisboa, né? Ele passou muito tempo lá, nessa biblioteca. Dizem que foi isso que influenciou muito a formação católica religiosa, que ele era um homem muito religioso, né? O Dom Miguel. Diferente do irmão, que não tinha tanta formação religiosa assim, né? E o Dom Miguel
quando ele veio para o Brasil, né, um relato importante que eu consegui achar da infância do Dom Miguel no Brasil vem de um mordomo, que é a dona Carlota Joaquina. Boa parte dos empregados dela eram espanhóis, eram da catalão, espanhol. Ela não gostava de portugueses, né? Não sei exatamente por quê. E era o José Pressas. Não sei se fala assim, José Pressas Marru, que era um mordomo dela, e ele escreveu um livro, uma espécie de um retalho de fofocas sobre a Carlota Joaquina. O mordomo dela escreveu, o José Pressas. E ele fala que o Dom Miguel era um gênio do mal. Ele, como é que chama? Ele já criança, ele já tinha traços de que ele seria um tirano, né? Ele não gostava do Dom Miguel, esse mordomo. Não foi esse mordomo que chantageou a rainha? Foi. Dizendo que queria uma quantia exorbitante de dinheiro, porque senão ele ia publicar essas mentiras. Isso aí mesmo. Aí depois esse livro acabou sendo publicado, né? Não sei se depois. Ela não cedeu. Mas tem algumas coisas ali que são verdades, que são algumas anedotas, alguns comentários que ele fala que não é calúnia, assim. Só comentários que ele fala. Aí tem uma coisa interessante que mostra muito a personalidade que o Dom Miguel tinha, que já criança, ele tinha uma personalidade dominadora, assim, muito parecido com o irmão. E aí ele fala assim, na carta, né? Ele fala que em 1809, um ano depois já que eles vieram para o Brasil, né, a família real, o Dom Miguel, ele consegue ali, conversando com um almirante inglês, um garoto de 8 anos conversando com o chefe da esquadra inglesa, ele consegue um brinquedo, entre aspas, que era um canhão de bronze, desse tamanho assim, mais ou menos, um canhãozinho de bronze, que ele queria levar o canhão de bronze para brincar no quarto dele, né? Aí diz o mordomo que a Carlota Joaquina uma vez levou um susto ali na fazenda Santa Cruz, que eles ficavam, né? Porque ouviu um barulho de uma explosão na casa. Aí ela não entendeu de que barulho era esse. Aí, na verdade, era o canhão que o Dom Miguel conseguiu dos ingleses, ele tinha pólvora, soltava explosões de pólvora, né? Não saía bala, mas era um brinquedo bélico, né? Que soltava explosão. E ela nunca soube como é que o Dom Miguel conseguiu acesso à pólvora e como é que ele conseguiu acesso àquele canhão, porque ele já tinha uma lábia, né, com os ingleses ali, que quem trouxe a família real foi basicamente a Marinha Britânica, né? Aí ele tinha contato com aqueles ingleses. E ele também tinha domínio sobre as irmãs. Ele tinha várias irmãs, né? A Maria Isabel, agora não estou lembrando o nome das outras. Eu lembro mais da Maria Isabel. Maria Teresa. Isso. A Maria Isabel tinha uma relação mais amigável, as irmãs, né? E esse mordomo dizia que ele brigava com o Dom Pedro para ver quem mandava mais nas irmãs. Que cada um tinha uma personalidade dominadora no palácio, né? E ele também dizia que ele inclusive elogiou ele, dizendo que ele era o único que falava com a avó, que a avó já estava senil, né? A Maria, a Rainha Maria, a louca, né? Rainha Maria de Portugal, que veio para o Brasil também. Já não tinha capacidade mental de governar, porque ela estava esclerosada, né? E ele era o único da família, dizia esse mordomo, né? Que era o único da família que conversava com ela. Gostava de conversar com ela, né? E quem cuidava dele, a ama de leite do Dom Miguel, era uma inglesa. Era uma escocesa, perdão. Era uma mulher escocesa que era a ama de leite dele. Era a mulher que amamentava ele, né? Amamentou ele quando era bebê e cuidou dele depois que ele ficou maior. Cuidava dele, era a babá dele, né? Era essa escocesa. E ele forçou essa empregada, essa babá escocesa, a virar católica e ia com ele na missa. Ele obrigava a babá dele a fazer isso, né? Então ele tinha uma personalidade já de liderança, né? Ele tinha essa coisa, que nem um irmão, parecido com o irmão, né? E tem um livro do Paulo Resutti também que fala que eles brigavam, fingiam de brincar de guerra nos palácios, ali no Palácio São Cristóvão, no Palácio Santa Cruz, eles brigavam de guerra, e aí o Dom Pedro ganhava, às vezes o Dom Miguel ganhava, perdia, né? Então eles tinham essa coisa de competição, mas não havia ódio entre os dois, que também é uma coisa que acabam inventando, de que os dois teriam uma inimizade natural, os dois se odiavam, os dois não se viam. Não, isso não é verdade, porque Carlota Joaquina não
tinha uma corte paralela a Dom João VI, né? Ah, Sim. eu moro aqui na zona norte do Rio, ela morava em Inhaúma, numa fazenda em Inhaúma, isolada, bem longe de São Cristóvão, né? E o Dom Miguel às vezes ficava com ela. Ela tinha essa inimizade com o marido, eu não sei bem, não sei se você sabe por quê, também não sei direito de onde vem essa inimizade que a Carlota Joaquina tinha com o Dom João VI. Não sei se era alguma coisa dinástica, algo pessoal que tinha É, por- contra... é porque ela conspirou contra ele em 1803, né? Ah, conspirou contra ele já. Já, Uhum. três. Bem depois do nascimento, um pouco Hum. depois do nascimento do Dom Miguel. Ela já começou a conspirar contra ele, aí abertamente, né? A Ela partir de queria então, ser eles não rainha, né? conseguiram se entender mais. Hum. Ela queria ser uma rainha Ela queria ter poder, né? Ela queria ter influência, ela queria inteligente. que Ela Portugal fosse... sempre, vamos dizer É. assim, favorecesse a Espanha, mas ela não entendia que agora ela era rainha de Portugal, não era mais rainha. Na verdade, nunca foi rainha da Espanha, mas eu acho que, na verdade, ela sempre se sentiu, acima de tudo, uma infanta espanhola ao invés de uma rainha portuguesa. Eu acho que esse foi o grande erro dela, inclusive. E ela desprezava o irmão, né? Que o irmão era meio incompetente, o Fernando VII, Sétimo. né? E ela teve uma conspiração doida que ela tentou ser rainha na Argentina. Ela tentou ser rainha numa... Ela tentou criar um reino na Cisplatina, né? Que unisse a Argentina com o Uruguai, que era no território português na época, né? E ela tentou Sim. levar o filho... Ela planejou isso, né? Com os monarquistas em Buenos Aires. E o plano dela era ser rainha no Prata, né? E levar o filho junto, levar o Dom Miguel como rei. Seria uma espécie de rei ali do Prata, né? Ela criaria um reino paralelo do Brasil, né? Do marido. E essa inimizade que ela tinha com o Dom José acabou afastando o Dom Miguel do pai também, né? E ele criou-se ele se afastou do pai por causa dessa inimizade que ele tinha com a mãe, que a mãe tinha com o pai, né? E ele acabou se misturando ali com o povo, né? Eles entravam, assim como o irmão, a gente tinha contato com o povo também aqui do Brasil, né? Que ele ficou no Brasil na juventude. E os mordomos diziam que ele estava começando a pegar o sotaque do brasileiro, né? O português do Brasil. E que tinha que tomar cuidado, porque senão ele ia virar um selvagem, ele ia ficar que nem os brasileiros aqui, os pobres, né? A ralé daqui, ele estava ficando muito em contato com esse povo pobre aqui e tinha que levar ele de volta logo para Portugal, né? Ele volta para Portugal com 12 anos, não, com 19 anos já bem velho, né? Já um adulto, né? 19 anos. Ele volta para Portugal, normal, ele não, o irmão também queria, né? Mas ele acabou sendo convencido a ficar no Brasil pelo Bonifácio, né? E pela Leopoldina. Agora, o Dom Miguel, ele não teve problema em voltar, ele queria voltar para Portugal com o pai, né? E com a mãe, porque ele já, naquela época, quando ele já tinha 19 anos, ele já tinha uma certa noção de política, né? Ele tinha uma ambição de liderar o Brasil, o Portugal, assim que o pai morresse, né? Quando houve a independência do Brasil, então ele ficou muito decepcionado com o irmão, o Dom Pedro, né? Aí tem a historiadora, a Maria Fátima de Mello, né? Que pesquisou sobre ele. Ela pesquisou muito sobre as correspondências do Dom Miguel, né? Declarações, manifestos que ele escreveu. Aliás, ele escreveu até bem os manifestos dele, né? Ele fala que ele ficou muito decepcionado, que foi um ato de a independência do Brasil foi um ato de traição com Portugal. O Dom Miguel ele acabou se tornando muito popular em Portugal quando ele voltou, né? Porque Dom Miguel ele acabou aglutinando, juntando o sentimento que os portugueses tinham de que a independência do Brasil foi muito ruim para Portugal, porque Portugal estava num período de declínio, né? O Império Português estava declinando porque o Brasil tinha se separado, né? Então, uma tragédia. E o Dom Miguel acabou meio que percebendo que os portugueses queriam um rei forte, né? E o pai já estava velho, estava doente. Então, ele acabou já ali, quando ele volta para Portugal, ele já tinha essa ambição, mas faltava oportunidade, né? Dele tomar o poder. Aí, quando teve a independência, aí ele não tinha mais dúvida de que
ele queria ser a antítese do irmão. Ele queria ser o irmão, o Dom Pedro II, o Dom Pedro I. Qual foi o grande legado dele, né? Na história política de Portugal? Ele foi o líder da Revolução Liberal, que ele instaurou a monarquia constitucional, né? Em Portugal, trazendo a filha, né? A Maria, da Maria da Glória. O Dom Miguel, ele era antítese, ele era o contrário, a antítese do irmão. Ele queria voltar, restaurar Portugal, a monarquia antes da Revolução Francesa, a monarquia absolutista, né? E logo ele deixou muito claro isso quando teve a famosa Vila Francada, né? Que foi Dom Miguel então se junta com os militares, inclusive os militares que ajudaram o Dom Miguel no golpe, né? Que ele teve o golpe militar contra a Revolução do Porto, né? Muitos dos militares que ajudaram o Dom Miguel acumularam experiências militares aqui no Brasil, né? Muitos deles eram do exército do Dom João VI na conquista da Cisplatina, né? Na conquista ali do norte da Guiana Francesa. Então, o principal era o general Sampaio Vaia. O general Sampaio foi o grande general que ajudou o Dom Miguel no reino dele, né? Foi o chefe militar do reinado do Dom Miguel. E ele ganhou experiência militar na conquista da Cisplatina, que ele era o general que o Dom João VI, um dos militares, né? Que o Dom João VI mandou para conquistar a Cisplatina. Ele ganhou prestígio aqui no Brasil. Quando ele volta para Portugal, ele volta junto com o Dom Miguel e ajuda o Dom Miguel a tomar o poder, né? O pai do Dom João VI, no início, apoia. O Dom João VI também não via com bons olhos a monarquia constitucional, né? Não via, ele apoiou o filho. Tanto que ele nomeou o filho como chefe do exército português, né? Logo depois da independência, né? Que já em 1824, 1823, já não tinha dúvidas de que o Brasil realmente havia se separado de Portugal, né? De vez. Dom Pedro I. Teve a guerra na Bahia, né? O Dom Pedro I ganhou. Aí foi aí que teve logo depois que os portugueses perderam na Bahia, na guerra da independência, né? Aí que a Vila Francada foi quase que uma reação a essa perda, né? A essa derrota do Brasil, a essa derrota de Portugal no Brasil. Porque aí os portugueses, a elite, uma parte da elite portuguesa, a gente precisa de um rei forte, um rei militar. E o Dom João VI já não tinha mais essa firmeza. Então muitos escolheram Dom Miguel para substituir o pai dele, ser o novo sucessor do pai, né? Então ele se sentiu quase que pressionado a dar um outro golpe. Aí teve outro golpe, que foi o golpe da Alibrada, eu acho o nome. Que aí isso, esse aí. Que o Dom João VI já viu ficou com medo, né? E aí muitos tem essa parte é mais obscura, porque dizem que os ingleses é que pressionaram ele a não apoiar mais o filho, né? Outros dizem que ele acabou sendo contra o filho mesmo, aí ele acabou mandando o filho para o exílio. Aí Dom Miguel vai para o exílio, vai para a Áustria, né? Ele fica exilado na Áustria. E o pai e o irmão estavam no auge já aqui no Brasil, né? Era o imperador do Brasil e o irmão, coitado, exilado na Áustria, né? E aí foi o período assim mais baixo do Dom Miguel, foi quando ele foi para o exílio na Áustria, que aí tinham perdido as esperanças de que ele teria se tornado o rei de Portugal, né? Para lutar contra a influência do irmão. E aí, foi aí que Dom Pedro I, muitas pessoas em Portugal queriam que o Dom Pedro I fosse para Portugal e se tornasse o novo rei, né? Dom Pedro I não tinha nenhuma intenção de ser rei, né? Portugal naquela época, 1826, 1827. Ele não tinha intenção, né? Aí ele acha, então, que a solução é se casar o irmão com a filha, né? A Maria da Glória. Mas o Dom Miguel nunca teve nenhuma vontade de se casar com a sobrinha, né? Ele sempre deixava muito claro que ele queria se casar com uma princesa católica, de preferência da Áustria ou da Alemanha. Que o Dom Miguel ele tinha muita admiração pela Áustria, pelo Império Austríaco, porque foi o grande império que lutou contra o Napoleão, foi o império que lutou contra a Revolução Francesa, então ele tinha esse ideal de ser um monarca antirrevolucionário, um monarca que lutaria a favor do Papa, né?
que o grande apoiador do Dom Miguel na época era o Papa. Era o Papa Gregório XVI. E as pessoas Gregório se esquecem disso, né? É. Gregório XVI dizia que o Dom Miguel foi o maior príncipe católico da sua época, né? O Papa gostava muito do Dom Miguel, a Igreja Católica, né? E uma coisa engraçada é que o Dom Miguel, lembrando da influência que ele tinha com as irmãs lá no Brasil, antes do Dom João VI morrer, Dom João VI morreu em 1826, né? Ele deixa a regência para a filha, Maria Isabel, a princesa, irmã do Dom Miguel, né? Do Dom Pedro. E a Maria Isabel, o Dom Miguel tinha uma amizade, tinha uma mais intimidade com a princesa Maria Isabel, achava que ela ia favorecer ele, que ela iria ajudar o irmão, né? A voltar para Portugal, mas ela não ajudou. Ela ficou a favor do mais velho, né? O Dom Pedro. E aí ele ficou muito magoado com a irmã, né? E aí, mas ele acaba aceitando o acordo que ele fez com o irmão, que ele iria se casar com a sobrinha, mas aí ele acaba voltando enganando todo mundo, né? Porque ele chega e fala, não vou me casar com a sobrinha, com a minha sobrinha brasileira, né? Que foi a única rainha nascida no Brasil, né? A Rainha Maria II, né? Ele não se casa, ele vai e rasga a Constituição, porque para ele, as pessoas chamam ele de golpista, mas você tem que entender a mentalidade dele, né? Porque para ele, a Constituição não valia nada. Um papel, para ele representava uma instituição que era ilegítima, porque era liberal. Então, na visão dele, o que valia era o poder dado pelo Papa, pela Igreja. Então, uma revolução liberal, uma Constituição, para ele não queria dizer nada. Então, para ele, tanto faz você mentir na hora do juramento. Para ele não tinha relevância aquilo, né? E no juramento que ele fez na Constituição, a Carta Constitucional, não tirava os poderes que ele tinha, né, para poder fazer o que ele quisesse. Então, para a visão dos miguelistas e para ele não fez nenhum golpe, ele não traiu nada, ele não fez nada ilegal, né? Então, para os miguelistas, ele era muito popular com o povo também. O povo português gostava muito dele, o povão, né? As camadas mais pobres, porque ele era o único filho varão do rei que voltou do Brasil, que o filho mais velho ainda estava lá. E o único filho varão do rei estava aqui, né? Então esse rapaz ele está aqui para ajudar a gente, né? Ele vai ser o novo rei, né? E foi uma simpatia quase que automática que o povo ficou com Dom Miguel. Então por isso que ele era tão popular. Ele não era necessariamente um grande orador, ele não era ele não tinha grandes habilidades orais, mas ele era discursivas, né? Mas ele era a própria figura de príncipe dele acabava dando respeito ao povo, porque ele era o único homem e os portugueses jamais aceitaram muito bem a regência de uma mulher, né? A rainha. Tinha um respeito pela irmã, né? A Maria Isabel, mas ela não era a grande líder que ia restaurar a glória de Portugal. Seria o irmão, né? Então ele volta, tira a irmã, manda a irmã para o exílio, a Maria Isabel, né? Diziam, né, que ela estava conspirando contra o irmão para favorecer o Dom Pedro. Então ele tira as irmãs do Brasil, de Portugal, manda embora e instaura um novo regime, né? Ele vira o rei, o novo rei de Portugal, e nega-se a se casar com a sobrinha. Ele não se casa com a sobrinha. Mas aí o problema do Dom Miguel, o grande azar do Dom Miguel, foi a época que ele tomou poder. Ele tomou poder no período em que as monarquias absolutistas, né, que haviam se voltado contra a Revolução Francesa, estavam acabando. Então, o Dom Miguel achava que ele ia ter apoio da França. E, de fato, o rei Carlos X da França, que era o grande rei absolutista, né, da França, que sobreviveu à Revolução Francesa, as guilhotinas, né, ele foi um dos filhos do Luís XIV que sobreviveu à guilhotina, né? E ele achava que o rei da França ia ajudar ele, ia reconhecer ele como o rei de Portugal. Mas aí, em 1830, já tinha sido derrubado, né? Tinha acabado a monarquia absolutista na França. Então ele não tinha mais a França para ajudar ele. Ele achava que a Áustria ia ajudar ele. Só que o rei da Áustria o imperador da Áustria era irmão da imperatriz do Brasil, né? Da Leopoldina. E o Metternich, né, que é aquele grande conselheiro,
da Áustria tinha parentesco com a Leopoldina também. Tinha ajudado Dom Pedro, tinha uma relação com o Brasil, né? Com o Império do Brasil. Então não ficava bem eles reconhecerem uma monarquia que estava brigando com o Imperador do Brasil. Então não ia ficar legal. Então a Áustria e a França estavam fora. O único apoio que o Dom Miguel teve foi... Exato. O único apoio que o Dom Miguel teve foi do Papa Gregório XVI, da Espanha. Que a Espanha, na época, eu não lembro agora qual o rei era, mas apoiou ele. E o dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos reconheceu o Dom Miguel. Assim, porque o Dom Miguel estava em conflito com a Inglaterra. Então, os Estados Unidos, qualquer país que está contra a Inglaterra é nosso amigo, basicamente. Então, foi uma coisa meio aleatória, assim. O Andrew Jackson chega e, não, o Dom Miguel tá bom, é rei de Portugal, né? Aí o Dom Miguel vai lá e expulsa os ingleses de Portugal. Ele diz que a presença inglesa em Portugal não é mais necessária, né? Porque Portugal estava arrasado. Portugal tinha sido destruído pelo Napoleão, né? Pelas tropas francesas. Então, os portugueses estavam querendo um rei guerreiro. Por isso que quando ele tomou o poder, as pessoas, o povo automaticamente aceitou. Os intelectuais é que foram contra. A elite intelectual portuguesa, os escritores, né? Os intelectuais, os jornalistas, a maioria foi contra o Dom Miguel. Aí passaram a chamar ele de rei tirano, Ele era bem militarista, né? O Dom Miguel era bem militarista. E essa coisa do militar, essa influência dos militares, ele pegou muito do Brasil. Quando ele era criança, ele via quem fazia as coisas aqui no Brasil eram os militares. Os ingleses, que trouxeram a minha família, né? Aí o meu pai mandava lá o general conquistar a Cisplatina. Então, ele acabava pegando ali na infância dele, ficou muito marcada essa presença dos militares, né? Na história. Então, olha, se eu quero fazer a diferença, eu tenho que ser um rei militar, né? Então, tem pinturas nos museus de Portugal, né? Ele encomendava pinturas dele caçando. Então, tem uma pintura dele mostrando assim, ele com uma arma, né, com a arma dele, e um cemitério, assim, uma nuvem, uma enchente de cervos mortos que ele caçava, né? Ele gostava de caçar nos campos, né? E tinha uma pintura, hoje em dia, essa pintura, o pessoal fala que essa pintura retrata a personalidade dele, né? Que ele, assim, com rifle e um monte de animal morto, de cervo, de porco morto, que ele gostava de caçar, né? E uma coisa também da personalidade do Dom Miguel, né, que é bem diferente do Dom Pedro, quer dizer, mais ou menos, foi com relação às mulheres. Quer dizer, no Brasil, gente, a mulher era muito jovem. O pessoal estava perguntando aqui. Ele não tem, no Brasil, nada de nenhum boato, nenhuma coisa. Ou ele era muito bom em esconder as coisas, né? Mas no Brasil não teve nada de assediar ninguém, essas coisas assim, não tinha nada, não. Ele era uma pessoa muito... Como ele tinha muita influência da igreja, do clero, talvez, ele tinha essa consciência da importância do celibato, do não sei o quê, então, do celibato, da pessoa ter relações só depois de se casar, talvez isso tenha influenciado ele. Mas quando ele foi para Portugal como rei, ele teve duas filhas, sabe-se que ele teve duas filhas antes de se casar. Ele teve duas filhas, ele teve duas amantes, mas ele não traiu a esposa. Ele se casou mais tarde, né? De fato. Ele teve um relacionamento com uma nobre portuguesa, uma mulher da elite portuguesa que apoiava ele, né? Teve uma filha com essa moça, com essa dama, né? Aristocrata, e teve uma filha com uma camponesa, com uma jovem camponesa, uma mulher sem distinção, né? Mas a filha dessa camponesa, ele disse que ela tinha direito a ser chamada de princesa também, infanta, né? Ele reconheceu a filha, né? Mesmo a filha sendo pobre, né? De origem pobre, de origem humilde. Então ele também não se segurou. Ele acabou tendo duas filhas com mulheres, né? Antes de se casar. Aí, oficialmente, o Dom Miguel teve 11 filhos. A maioria mulheres, né? Duas meninas, uma nobre portuguesa e uma camponesa, e teve vários filhos com a camponesa conheceu ele, será? Deve ter sido. Ele estava em campanha na Guerra Civil, aí estava no vilarejo. Ele foi pro fronte de batalha, então? Isso, Ele estava ali na campanha, né, contra o exército do irmão. E aí ele estava lá, não sei o que aconteceu, ele gostou da moça e acabou ficando...
engravidando a garota, né, a menina. Mas aí foram só 2 casos conhecidos que ele teve. E ele reconheceu todas as filhas que ele tinha fora do casamento, fora do matrimônio, melhor dizendo, ele reconhecia. Aí dizia as filhas tinham direito de serem infantas, né? Serem chamadas de princesa e tudo mais. Aí ele não se casa quando era rei. Ele não encontra nenhuma princesa para se casar com ele. Porque a Daniel, eu hostilidade. estava fazendo uma pergunta aqui muito interessante, desculpa te interromper, mas perguntaram se no Brasil ele andava pelas ruas sem escolta. Andava sem escolta, andava pelas ruas sem escolta, mas E ele o Dom ficava João boa VI parte do não tempo temia no. pela vida dele? Hã? Como? Mas o Dom João VI não temia pela vida dele, algum atentado, alguma coisa assim, porque é muito arriscado um príncipe sair na rua sem escolta, sem nada, né? Porque na época as pessoas não tinham armas de fogo, era uma coisa rara, especialmente entre o povo, né, a população. Pouquíssimas pessoas tinham armas de fogo, né? E não havia nenhuma hostilidade contra a família real, assim. Não havia um partido, manifestações contra o rei. O rei não tinha medo de ser apedrejado, as pessoas tinham um respeito natural pelo rei, pelo Dom João VI, né? Então não havia medo assim de nenhum ataque contra ele. Mas ele passava boa parte do tempo dele trancado nos palácios, né? Ou ficava ali andando pela Quinta da Boa Vista, pela Santa Cruz. Nos jornais da época tinha um costume de todo aniversário dele chamava o povão para homenagear ele e o irmão, e as irmãs, né? Era um costume da família real. Quando o príncipe fulano lá se fazia aniversário, o povo era convocado para o palácio para o beijamão, né? E para presentes e tudo mais. Então ele tinha o contato que ele tinha com o povo era quando ele fazia aniversário, ou então quando ele estava brincando ali nos jardins do palácio, não havia segurança para impedir que ninguém entrasse ali, porque não tinham medo de que ele fosse atentar, fizesse algum atentado contra ele. Não tinham medo, não tinham esse medo. Porque naquela época, na monarquia do antigo regime, né? Então, o respeito ele não era por lei, ele era uma coisa, um costume. Então, as pessoas não tinham hostilidade pelo rei. Era muito raro o povão ter raiva do rei. Assim, era uma coisa quase religiosa. O rei era um representante da autoridade da secular que era submetida à igreja. Então, a hostilidade ao rei era quase que você ser contra a igreja ou ser contra Deus. Era uma coisa muito difícil o povo, as massas, serem contra o rei. No caso, estou falando do Brasil. Estou falando da família real. Né? Se o Dom João VI fosse um péssimo rei, um rei horrível, aí seria difícil. Aí seria diferente. Teria segurança, mas não havia hostilidade aberta contra o rei. Então, não havia esse medo de segurança, de ter que ter segurança para proteger ele, não. Né? De acordo com esse mordomo da Carlota Joaquina, o José Pressas, ele tinha um hábito de brincar com escravos, que a mãe Carlota Joaquina também tudo que ela fazia era longe do Dom João VI, né? Então, Dom João VI está na Quinta da Boa Vista, eu vou ficar lá em Auma. Dom João VI está na Santa Cruz, eu vou lá para Botafogo. Ela tinha uma casa na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E o Dom Miguel ficava com ela também. Ele gostava de brincar na praia de Botafogo com os escravos ali, com pessoas comuns. E ele chamava as pessoas comuns para brincar de esgrima com ele. Né? Aí dizem quase que ele matou alguém sem querer. Brincando de esgrima, que ele estava com uma espada, né? Quase que ele matou uma pessoa sem querer. Feriu o homem, né? Machucou o cara no braço. Aí ele ficou super com medo de ter matado um homem, aí mandou o cara para o hospital. Ele ficou 6 dias direto na igreja, pedindo perdão a Deus por ter ferido o homem, o cara, né? Então ele sempre era uma pessoa muito piedosa, assim. Ele tinha uma consciência religiosa muito forte, né? Então ele tinha muito essa coisa de ir na igreja, ele frequentava muito a missa. Ele tinha uma igreja que ele gostava muito de vir aqui, que era a Convento de Santo Antônio, que ele ia direto, né? No Convento de Santo Antônio. Aí ele estudava muito, ele era uma pessoa que gostava muito de ler. Diferente muito do irmão, né? Totalmente diferente do irmão. Ele vivia muito afastado do irmão, ele se encontrava com o irmão algumas vezes. Então ele não conviveu muito com o irmão, porque ele ficava muito no círculo social da mãe, da Carlota Joaquina, né?
E uma prova Sim. disso, ele ficava muito com as irmãs e com a mãe. Então ele ficava muito cercado de mulheres, né? Uma influência feminina muito forte no ambiente social dele aqui no Brasil. E a Carlota Joaquina tinha um pintor preferido dela, que era o Taunay. É um francês. Taunay, agora eu esqueci o nome dele completo. E ele pintou toda a família real. Mas só que ele só pintou a família real do ciclo da Carlota Joaquina. Então ele pintou a Carlota Joaquina, as filhas e Dom Miguel. Não pintou mais ninguém. Não pintou Dom João VI. Ele não retratou o Dom Pedro, porque o Taunay ficava... A Carlota Joaquina só queria que o Taunay ficasse no ciclo dela, na corte paralela que ela tinha, né? Então tem um retrato do Dom Miguel criança. Existem duas pinturas oficiais, né, que foram feitas do Dom Miguel aqui no Brasil. Que é uma que ele está no casamento da irmã quando a Leopoldina veio para o Brasil, ela foi recebida no porto, né, da cidade. E aí tem o Dom Pedro I abraçando ela, né? E tem a família real toda aí, tá o Dom Miguel pequenininho assim na pintura, né, no fundo. E tem outra pintura dele que foi do Taunay. Só tem essas duas imagens dele, né, no Brasil. Tem até uma imagem aqui, não sei se dá para mostrar. Mostre, fique à vontade. Que dá para ver o Dom Miguel Dá para ver o Dom Miguel na imagem. Deixa eu ver aqui. Se dá para retratar, peraí. Que o Dom Miguel ele é bem criança ainda. Ele tem, acho que ele tem 8 anos só nessa pintura. Deixa eu ver. Aí ele aqui. Aí tá a Carlota Joaquina, né? Sempre do lado dele, né? Sim. Aí tá a Leopoldina e o Dom Pedro na cerimônia de união deles, né? Ah, não, a Carlota Joaquina tá aqui, Pedro. A Carlota Joaquina é essa daqui. Sim. Deve ser uma irmã. É. Aquela que tá do lado dele. Aquela que tá do lado dele, o Dom Miguel é esse daqui. Né? Sim. Essa deve ser alguma irmã, né? Mais velha dele. Aí tá o Dom Pedro aqui. Só a única imagem oficial de fato que se tem dele, né? No Brasil é essa daqui. Essa imagem daqui. Gostei. Mas então, provavelmente o Debré deve ter feito mais coisas, mas aí, como teve aquela guerra toda, muitas imagens que devem ter sido feitas dele foram ou jogadas fora, né? Descomissionadas, queimadas, talvez até, porque tinha uma hostilidade muito grande contra ele, né? Depois que ele perdeu, né? Então a única imagem que se tem oficial dele no Brasil é essa. Sim. O pessoal estava perguntando, o pessoal ficou com muita dúvida, se, por exemplo, se ele estivesse andando na rua, qualquer pessoa poderia se dirigir a ele ou tocar nele? Sim, tinha que beijar a mão dele, né? Ou cumprimentar ele, alguma coisa assim. Mas era normal, a relação que tinha de respeito era normal, né? Tanto que o mordomo da Carlota Joaquina reclamava que ele vivia com a ralé do Rio de Janeiro, então ele estava pegando o sotaque carioca, que é o sotaque que os portugueses enxergam até hoje como grosseiro, né? Então, é um sinal, é um indício de que ele estava convivendo com crianças ou pessoas que não eram nem portugueses nem espanhóis, ou seja, ele estava convivendo com o povo comum, né? Estava muito perto desse povo comum. Eu lembrei, eu esqueci o nome da esposa do Dom Miguel, Adelaide. Princesa Adelaide. Sim. E o pessoal também perguntou o nome da ama escocesa dele. A ama escocesa? Deixa eu ver aqui no livro Peguei uma colinha aqui do livro Sem problemas. A gente adora colinhas. Tá dizendo que é Elizabeth Smith. Elizabeth Smith era é um tema, é babá, como se fosse uma espécie de babá, cuidadora talvez, né? Que foi ama de leite dele, que a mãe também não amamentava, né? Sim. E você sabe dizer como que uma escocesa se tornou ama de leite de um príncipe português?
É porque o Portugal, na época, tinha muitas boas relações com a Inglaterra, né? Então, muitos dos empregados da família real eram ingleses, eram da Irlanda, da Escócia, da Inglaterra, né? Tanto que no Brasil, o filho a ama de leite dos filhos da Isabel foi uma senhora, foi uma moça se eu não me engano, foi da Inglaterra, ou da Alemanha, não sei agora. Né? Tinha as pessoas que eram muito ricas, as amas de leite eram europeias, eram da Europa. Aqui, os senhores de engenho, os fazendeiros, as amas de leite eram mulheres escravizadas, né? Mas as pessoas que tinham muito dinheiro, as amas de leite eram geralmente da Europa. Eles traziam da Europa, né? Então a família real não é diferente. As amas de leite eram sempre europeias, né? E mulheres que amamentavam as crianças. Aí eu estava tentando lembrar aqui agora o nome da esposa do Dom Miguel, era a princesa Adelaide, de uma família real da Alemanha. Ele viveu quando ele perdeu a guerra, né, o Dom Miguel perdeu a guerra, porque o Dom Miguel ele perde o apoio, ele não tem o apoio de ninguém quase, quando ele vira rei, né? Então o Dom Pedro I consegue criar uma aliança de 4 potências mundiais. A França, Inglaterra, Espanha e Áustria se unem para lutar contra o Dom Miguel, né? Então, uma guerra perdida, né? Ele perde a guerra. O Dom Pedro I foi hostilizado porque queriam que ele matasse o irmão logo, que ele mandasse fuzilar o irmão, né? E o Dom Pedro I se recusa a matar o irmão. Ele se recusa a querer matar o irmão. Que ele tinha um respeito pelo irmão, né? E aí ele faz uma coisa que o Dom Pedro II, Dom Pedro I, fica muito tocado, porque quando Dom Miguel perde a guerra, ele perde todos os títulos de nobreza dele. Então ele não era mais infante, nem príncipe, nem nada. Ele passou a ser o ex-infante, que chamava, né? Ex-infante de Portugal. Então ele perde todo o dinheiro dele, perde todas as propriedades, né? E aí ele diz assim pro irmão, não, antes de que eu perca todo os meus recursos, eu quero dar tudo para você, pro irmão, né? E eu quero que você use esse dinheiro para reconstruir Portugal. Que Portugal foi destruído pelas guerras napoleônicas e pela Guerra Civil. Dom Miguel ele foi rei por 6 anos, né? 1828 a 1834. O Dom Miguel foi rei de Portugal, né? Aí o Dom Miguel pede pro irmão pegar todo o dinheiro que ele tinha, que ele doou, ele deu, né? O dinheiro, todos os recursos financeiros do Dom Miguel, foram doados pro irmão, Dom Pedro. Aí ele pediu pro Dom Pedro, você pode ter tudo que eu tenho, mas contando que você use esse dinheiro para ajudar a reconstruir Portugal. Aí o Dom Pedro fica, isso é bem cara do meu irmão mesmo. Essa coisa de se abnegar é bem coisa do meu irmão. Ele falou assim, quer dizer, claramente um sinal de respeito que ele tinha pelo irmão, né? Ele dizia que o irmão dele era abnegado, uma pessoa que se sacrificava por tudo, né? Isso é um sinal de que ele respeitava o irmão. Ele não tinha desprezo, ele não desprezava, não tinha ódio ao irmão, né? Apesar de ter brigado com ele, né? Uma guerra civil, foi obrigado a levar a filha para ser rainha, né? Porque o irmão se recusou. Então ele tinha esse respeito. Então ele se recusa a prender o irmão ou a matar o irmão. Então ele deixa o irmão se exilar, ir pro exílio, né? Sim. E aí o irmão vai pro exílio. O primeiro lugar que ele vai foi Roma, que o Papa Gregório chega, dá um palácio para ele morar em Roma. Aí chama o Dom Miguel é o maior rei príncipe católico dessa geração. Ele fala assim mesmo, né? Que o Dom Miguel tinha muito apoio da igreja, né? E o Papa, ele tinha muita moral com o Papa. O Papa tinha muito respeito pelo Dom Miguel. Então o Dom Miguel fica constrangido em morar em Roma às custas do Papa. Então ele se recusa a ficar em Roma por muito tempo, porque ele estava sentindo que ele estava vivendo de favor do Papa. Então ele não queria, ele sentia que era desrespeito ao Papa morar em Roma durante tanto tempo, né? Então ele acaba indo para a Alemanha, né? Um principato ali da Alemanha, acho que é Baden alguma coisa, é Baden-Baden que chama. É uma região da Alemanha ali. Ele fica lá, aí ele consegue ali, naquela região ali, acaba se casando com uma princesa muito mais jovem do que ele. E acho que ele tinha idade para ser quase avô da filha, para ter uma ideia. Quase. Ele era muito mais velho que a filha, né? Que a esposa. Esposa.
Exato. Ele era 30 anos mais jovem que a esposa. A esposa dele era de 1831 e ele era de 1901, né? Ou seja, 30 anos mais velho. Aí com essa moça ele tem várias filhas, né? Só que aí a sobrinha, né, a brasileira, a Maria da Glória, decreta então a lei do banimento, que diz que o Dom Miguel não tinha mais direito de voltar a Portugal e nem os descendentes dele para sempre. Assim, toda a linha familiar do Dom Miguel seria banida de Portugal para toda a eternidade, né? Foi a lei do banimento. O medo que se tinha do Dom Miguel, né? Os liberais, né? A monarquia constitucional tinha muito medo do Dom Miguel, do miguelismo, né? Em Portugal se criou esse movimento, o miguelismo, que era um movimento reacionário, né? Católico, antiliberal, que queria criar a monarquia absolutista. Então, em Portugal, durante muito tempo, teve monarquistas que eram contra a monarquia portuguesa. Eram monarquistas que eram contra a Rainha Maria. Eles queriam que a monarquia fosse a monarquia do Dom Miguel. Então, isso durou muito tempo. Inclusive, tem boatos de que os miguelistas queriam matar a rainha, queriam dar um golpe de Estado na rainha para restaurar a monarquia, né? A outra monarquia antiga. Então tinha esse movimento muito forte do miguelismo. Hoje em dia eu acho que não existe mais. Os descendentes do Dom Miguel já fizeram as pazes com a família, com os descendentes do Dom Pedro. Tem até uma foto na internet mostrando o infante lá de Portugal, que é descendente do Dom Miguel, fazendo as pazes com o príncipe do Brasil, né? Ou seja, já não tem mais essa briga de família, né? E para você ter uma ideia, a família do Dom Miguel só voltou a Portugal em 1950. Eles só conseguiram voltar a Portugal na época do Salazar, já na época do Estado Novo do Salazar. Eles ficaram eles ficaram 100 anos, 116 anos banidos de Portugal, a família do Dom Miguel, né? E hoje em dia, vários dos descendentes do Dom Miguel são príncipes. O rei da Bélgica é tataraneto dele. O atual rei da Bélgica, né, é tataraneto do Dom Miguel. Então ele acabou se entrosando ali com a realeza europeia. Ele se casou com aquela princesa, teve vários filhos, né? E acabou sendo respeitado pela nobreza que era mais associada ao antiliberalismo, ao catolicismo, né? Ele acabou dando um jeito dele ali acabou passando a viver ali. Muitas pessoas ajudavam ele financeiramente, porque ele não tinha mais nada, ele perdeu tudo, né? Então ele acabou vivendo, eu não lembro agora se ele tinha alguma profissão, eu acho que ele tinha alguma coisa, não sei do que ele vivia. Aí ele morreu com 65 anos, muito, muito depois do irmão, né? O irmão dele morreu jovem, ele já morreu idoso. Em 1866, né? Inclusive no Brasil e em Portugal teve até homenagens a ele, quando ele morreu, né? Apesar dele ter sido banido, havia ainda o respeito. Não, tudo bem. Né? Ele era rival, né? Mas o cara era príncipe de Portugal, então temos que ter homenagens a ele. Então, no Brasil teve uma missa em homenagem a ele, aí mostrando assim, Dom Miguel, tio do imperador. Tipo assim. Homenagem ao senhor Dom Miguel, não chamou ele de príncipe. É engraçado. Assim, homenagem ao senhor Dom Miguel de Portugal, tio do imperador Dom Pedro II. Assim. Ele não era príncipe de nada, ele era só o tio do imperador. Mas é uma maneira de respeito a ele, né? Pelo menos. Aí em Portugal também teve homenagens a ele, quando ele morreu, né? Quando ele faleceu. Aí ele volta o corpo dele volta para Portugal, né? Ele está enterrado hoje naquele panteão dos Braganças que tem em Portugal, que eu esqueci o nome agora. São Vicente de Fora. Isso, ele está lá agora. Ele foi enterrado nos anos 50, foi levado para lá, né? Que hoje, então, a situação de Dom Miguel ele foi a uma reconciliação, né, da família. Mas hoje em dia existe ainda muita coisa inventada sobre ele. Eu acho que a mais engraçada é que ele era maluco e gostava de caçar pessoas no Jardim Botânico. Isso é uma mentira total. Não sei de onde vem isso. Ele era psicopata, ele era maluco, não sei o quê. Ele não era maluco. Ou então de que ele era o fantoche da mãe.
O pessoal fala muito isso. Que tudo que ele fez foi, na verdade, amando da mãe. Que a mãe dele que estava por trás dele, fazendo tudo, assim, ele era uma marionete da mãe, né? A Carlota Joaquina Não, ele estava tinha mais... uma personalidade muito forte. Mas ele não ia ser controlado pela mãe. Até que a Carlota Joaquina era bem dominadora, né? Era uma mulher ambiciosa, assim, né? Mas Sim. não era... Não chegava tanto também, né? Ela morreu logo depois do marido, né? Ela Sim, faleceu logo depois do inclusive o Dom Miguel não chamou ela para compor o Não, governo quando ele se tornou rei. Sinal de que ele não era exato. muito manipulado por ela, não. Não, não era. Não era isso não é verdade essa coisa de que ele era mandado por ela, não. Não. Né? Uma Aí ele pergunta morre, muito interessante que fiz. sim. Pode falar. O pessoal perguntou por que o Dom João não mandou o Dom Miguel para a guerra da Cisplatina, acompanhar o Ele é exército muito jovem. brasileiro, ou se ele Ele tinha é muito medo jovem. que o É. filho morresse. Por exemplo, o Dom Tinha que Pedro ver. I poderia falecer e É. o Dom Miguel também poderia falecer, e isso colocaria a linha de sucessão em risco. Foi por isso que ele não participou das batalhas? Exatamente. É o mesmo motivo do porquê que o Dom Pedro II, na Guerra do Paraguai, não foi para o fronte. Ele foi para o cerco de Uruguaiana só como um cerimonial. Ele não foi na guerra. Tem essa novela agora nos tempos do imperador que mostra quase que o Dom Pedro II ali no front de batalha, com a arma, né? Mas o exército nunca ia deixar ele pro campo de batalha, porque tinha um risco dele morrer. Ele queria ir, Sim, mas ele não podia. Tanto que ele frustrou até o genro o dele, genro. aquele alemão, o Duque de Saxe, que o Duque de Saxe queria entrar na marinha para brigar na Guerra do Paraguai, e o sogro não deixou. E uma grande frustração do Duque de Saxe foi que ele não conseguiu combater na Guerra do Paraguai, que nem o primo, né? O cônjuge dele. Grande frustração. Então, tinha esse medo dos príncipes irem na guerra, que é muito diferente da Idade Média, né? Na Idade Média, os príncipes iam na guerra normal, mas naquela época, por causa do medo, né, de perder a descendência do rei, os reis começaram a ficar com medo de levar os príncipes para o campo de batalha. Então, não levou. Não levou o filho, não levou o Dom Miguel. Ele só observava de longe, assim, as tropas, né? Mas Sim. ele não tinha o direito de ir ao campo de batalha. Sim. Também fizeram outra pergunta muito interessante. Por que durante o reinado dele o Dom Miguel não se casou para ter descendência e assegurar ainda mais a posição dele como rei? Ele não conseguiu achar nenhuma princesa porque as principais potências da época eram contra o reinado dele. Então ele não, era impossível ele achar uma princesa. E E na ele diplomacia. nunca, por exemplo, cogitou a possibilidade de se casar com uma parente portuguesa, nobre, por exemplo? Não, não. Tinha a sobrinha, né, que ele Hum. se recusou, né? Olha aqui uma pergunta muito interessante. E o Dom João VI nunca quis casar ele, enquanto a ele ainda estava no Brasil? Não, porque ele era muito novo ainda. Né? Não, O não Dom era tão Pedro ele novo se já. casou com 18 anos, né? O Dom Não, Pedro ele se não casou era com tão 18 novo anos. ainda. De 19 anos, não. Eu não sei exatamente por quê. Talvez porque ele era o filho mais novo, aí não tinha tanta urgência de em casar ele, né? Como ele era o filho mais novo, o filho mais velho é que se pensa primeiro em se casar, né? O filho mais novo depois arranja, né? Mas aí o problema é que era foi uma época de muito caos. Então acabou que as oportunidades que se tinham para se casar ele acabaram sendo descartadas, né? Mas se ele não tivesse Entendi. sido bonito, ele se casar com alguma prima espanhola, alguma prima portuguesa, provavelmente. Sabe que eu estranho muito o fato da dona Carlota Joaquina nunca ter arranjado um casamento para ele com uma espanhola. Uma prima dele, uma tia, né? Que eles tinham essa coisa de casar com sobrinho com tia na época, né? Era muito Sim, ou comum até isso. uma tia portuguesa dele. Eu sempre É, estranhei isso. Mas você não não, sabe assim de nenhuma negociação matrimonial em nome dele. não tem. Não tem, não. Né? O Dom João VI pensou em fazer logo antes da Vila Francada. E ele se casar com a Ah, princesa da Áustria.
que ele queria fazer a mesma coisa com o filho. Casar o outro filho com uma austríaca também. Mas aí não deu, né? Aquele caos todo, ele ia se casar com uma princesa de Habsburgo também. Mas aí não ficou claro quem seria essa princesa. Só de que seria uma princesa parente da Leopoldina, mas não seria quem, não se soube quem era. Né? Eu lembrei agora da irmã dele, que eu lembrei da Maria Isabel, né? Que ele acaba banindo a Maria Isabel de Portugal. Aí o Dom Pedro I bane a Maria Isabel de novo, de Portugal. Porque o que acontece? A Maria Isabel ela se arrepende e fica ao lado do irmão Dom Miguel. A princesa, né? Ela acaba ficando ao lado do irmão. Acaba apoiando o irmão financeiramente, inclusive, ajudando o irmão quando ele foi pro exílio, né? E ela também era muito católica que nem o irmão, então ela acaba ficando ao lado do irmão, né? Então antes dela falecer, que ela não se casou, ela se tornou freira, a Maria Isabel, foi pro convento, né? Mas ela teve um filho, ela teve uma criança com um português que não sabe até hoje quem é esse homem que ela teve essa criança. Ela teve um filho e deixou o irmão para cuidar do filho dela. Que ela teve, fora do casamento. Ela não se casou, mas teve um filho. A princesa, a filha do Dom João VI. Maria Isabel. Maria Isabel, acho que Infanta, né? O nome que se chama. E aí ela pega tudo que ela tinha e dá pro irmão. Né? Aí o Dom Pedro acaba banindo ela de Portugal também, porque ela foi considerada como uma traidora do irmão, né? Que ela acabou ficando do lado de outro irmão. Uma confusão familiar, né? Coitada. Aí ela passou o resto da vida dela em Roma. Ela sendo ajudada pelo Papa também. Outra filha do Dom João VI que tinha uma relação amigável com o Papa, né? Então era uma família muito complicada, né? A família toda dividida, né? Dividida pela situação política da época, né? Ou você era liberal ou você era antiliberal. Então, se você é liberal, você vai acabar brigando com quem é liberal da família. Então, aquela situação política é difícil, né? Sim. O pessoal está dando uma ideia aqui muito interessante da gente no futuro fazer uma live sobre as filhas do Dom João VI. As filhas do Dom João VI, é interessante. E tem muitas delas que têm fotos delas, né? Idênticas ao pai. Todas elas são muito parecidas com o pai. A mesma... Aquela cara, né? Do pai. Muito igual. Elas têm uma... E elas são quase, não se fala delas, né? Das filhas do Dom João VI, as pessoas são quase desconhecidas, né? O pessoal fala na internet que ficam insultando elas, dizendo que ela, que mulher feia, não sei o quê. A mim você coloca uma foto da mulher, nossa, que mulher feia, como se ela não é uma modelo, né? A gente tá falando de matéria, mas uma moça, uma princesa. Ele não é um concurso de beleza. Parece que quando fala de mulher, os caras já vêm com... Parece que elas estão participando de concurso de beleza. Não. Né? Miss Portugal. Tudo bem que não são pessoas mais bonitas do mundo, mas também não é pra coitada da moça, né? Exato. Bom, Daniel, você tem mais alguma consideração a fazer sobre o Dom Miguel? O Dom Miguel... Eu falei o ano da morte dele, 1866, né? 1866. E uma coisa interessante do Dom Miguel é que ele tentou, durante toda a vida dele, tentar voltar a Portugal. Ele fez petições para voltar. As filhas que ele teve não tinham direito de serem princesas, não tinham direito de terem título de princesa, mas elas entravam com processos judiciais. Não, eu tenho direito de ter o título de princesa, não sei o quê, mas nunca conseguiram, né? Só nos anos 50 que eles voltaram a ser oficialmente membros da família real, né? Assim, sim. Agora uma dúvida minha. Após o exílio dele, ele chegou a se corresponder com a rainha Dona Maria II? Não, nunca. Só pedindo para que a lei do banimento fosse revogada. Mas a rainha nunca respondia. Sim. E para finalizar a live, uma pergunta que eu já sei a resposta, mas que o pessoal me pergunta muito ainda, baseados naquela minissérie exibida pela Rede Globo, O Quinto dos Infernos, que mostra Dom Miguel tendo um amor
homossexual pelo irmão. Isso é verdade ou não, Daniel? Seria a coisa mais louca, né? Porque é totalmente contra a personalidade dele, né? Ah, eu não sabia que no filme ele era retratado assim, não. Aquele filme Sim, é foi retratado assim. uma comédia histórica que chama, né? O problema é que o pessoal leva a sério, né? Dava sério. Não, não, não Eles acham nada, que o Dom nenhuma Miguel prova de realmente que seria apaixonado pelo irmão. isso é uma licença poética, né, do autor lá da história. Ele talvez achou apropriado retratar ele assim, mas não faz muito sentido analisando historicamente ele, né? Ele não tinha. Se ele fosse, Inclinações com certeza homossexuais. iam ter boatos, iam falar. Se ele fosse, iam falar, né? Sem dúvida nenhuma iam falar dele, que ele era, né? Que teria pretensões a ser homossexual, né? Mas não teve nada disso. Sim, entendi. Que Então, eu doideira, não gostaria de sabia. agradecer a sua Ah, participação nessa live muito especial. obrigado. A gente pode fazer outras também, né? Dom Miguel, você falou nas irmãs do Dom João VI, né? As filhas, perdão, do Dom Isso, João a VI. minha seguidora, a Isabel, propôs aqui uma live sobre as filhas do Dom João VI. Elas têm muita história interessante no Brasil. Elas fizeram muitas coisas legais. Tem muitas histórias interessantes delas, né? Ela tem uma. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação do Daniel aqui nessa live muito especial, nessa tarde de domingo. Também vou pedir para o pessoal conhecer o trabalho dele, conhecer os perfis que ele administra e que se inscreva no curso dele, que é excelente, eu já ouvi dizer. Isso, Controvérsias da História do Brasil. Está na descrição da página. É Brasil Imperial. Eu tenho Brasil na Underline Imperial. Brasil Imperial e Terra de Santa Cruz, que é sobre a Brasil Colônia, né? História do Brasil Colônia. Tem outro tema interessante também.